Paz, pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem. Hoje é dia 28/7, segunda-feira, e a gente vai começar mais uma semana de devocionais. A gente vai fazer o devocional essa semana, vai finalizar ele na quinta-feira, porque na sexta-feira a gente vai começar a fazer o devocional junto com toda a igreja, né? O devocional proposto após a conferência da família que a gente teve esse final de semana. Então vamos lá. Hoje a gente vai estar lendo no livro de Mateus, no capítulo 9, o versículo 36. E ele diz assim: Vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aqui eu falei, né, um pouco sobre isso na ministração da última evangelização que a gente fez, sobre o amor de Jesus, né, e como ele evangelizava e como ele ministrava para as pessoas, o amor que ele tinha pelas pessoas. E aqui nesse versículo ele fala, né, ele dá aqui o exemplo das ovelhas, né, que ele olhava ali as pessoas, né, aflitas, né, como ovelhas que não têm pastor, ovelhas que não têm aquele que cuida delas, né. E a gente sabe que as ovelhas, elas precisam ser guiadas pelo pastor. E da mesma forma, o ser humano, ele se encontra assim. Quando ele está sem Jesus, ele fica perdido. Então, a gente precisa olhar para esse versículo e olhar para o trabalho que Jesus realizou, o trabalho ali de ministração, de evangelização, e a gente precisa ter essa compaixão, ter esse amor pelas pessoas, né? E Jesus, ele não via o exterior, né, das pessoas. Lógico, Jesus era Deus, então assim, ele conseguia ver o interior das pessoas, mas a gente precisa também pensar dessa forma, sabe? E como eu também falei na última ministração da evangelização, a gente está olhando o interior das pessoas e não o exterior, no sentido também de não julgar, né? De não ter aquele preconceito, de não ter aquele pré-julgamento, né? De ficar, mas aquela pessoa parece que ela não vai me escutar, eu acho que se eu ministrar para aquele, talvez ele não vai me ouvir, eu vou perder meu tempo, e que a gente não pense assim, que a gente possa fazer diferente. E assim como Jesus, né, que às vezes ele sentava ali junto com os pecadores, com ímpios, pessoas que todos sabiam que faziam coisas erradas, mas pessoas que precisavam da palavra, que precisavam, né, da salvação. Assim como a própria palavra diz, né, que ele não veio para os que estão curados, né, os que estão limpos, mas ele veio para os doentes. Então, que a gente possa ter essa motivação, né, que é o amor, né, pelas pessoas, para poder estar levando a palavra e para poder estar evangelizando e ministrando. E que as pessoas possam encontrar em nós, né, que a gente possa ser ali um canal de bênção, que a gente possa ser a palavra, né, que a gente possa levar a palavra para essas pessoas, né, que precisam de salvação, que precisam ser libertas, e que a gente possa mesmo olhar para elas com compaixão, assim como Jesus fazia, e não com o olhar de julgamento, que a gente possa ser canal de cura e ter o olhar compassivo, como Cristo tinha pelos seus ali, enquanto ele evangelizava. E aí eu deixo a pergunta, né? Como que a gente pode evangelizar e ter o mesmo olhar compassivo que Jesus tinha, né? Como que a gente pode fazer para melhorar essa parte, sabe? Para a gente poder olhar para as pessoas com um olhar sem preconceitos e sem julgamentos. Como que a gente pode fazer isso? E aí eu deixo essa pergunta aqui para a gente poder estar refletindo durante o nosso dia. Amém? Pai, louvado seja o Senhor. Obrigado, Altíssimo, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nossas vidas mais uma vez. Obrigada, Senhor, por mais um dia de aprendizado. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos trouxe, que vem, Senhor, nos ensinar a como evangelizarmos com amor, com compaixão, assim como o Senhor fazia. O Senhor não olhava o exterior, mas o Senhor olhava o interior das pessoas. Nós não temos poder de
olhar o interior delas, assim como o Senhor tem. Mas somos ensinados a olhar com amor a todas as pessoas e a ministrar a Tua palavra a todas as pessoas, guiados, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, eu peço, ó Pai, usa as nossas vidas. Nos ensina, Senhor, a evangelizar como o Senhor fazia. Nos dê, Senhor, as instruções. Nos guie, Senhor, nessa caminhada. É o que eu e meus irmãos te pedimos, ó Pai. Peço ainda que o Senhor nos dê uma segunda-feira abençoada pelo Senhor, uma segunda-feira próspera, cheia de alegria, de provisão. Abençoa, Deus, todas as famílias, todos os voluntários, né, as pessoas que têm se colocado dispostas para realizar essa obra maravilhosa para o Senhor. Abençoa meus irmãos, ó Pai, eu te peço. Esteja conosco, Pai, nesse dia e nessa semana. Que sábado possamos, ó Deus, fazer ali mais um trabalho com toda alegria, com todo amor no coração para o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau.